Se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Relato 1. Chamado para o edifício 109. Trabalho como técnico de enfermagem em ambulância há mais de 7 anos. Já vi muita coisa, mas tem uma noite que simplesmente me persegue. Um plantão comum, sem muito movimento, até que o rádio chiou perto das 2 da manhã. O operador informou um chamado de emergência num endereço no bairro São Vicente, edifício número 109. Suposta vítima inconsciente. O curioso é que, ao ouvir o nome do prédio, o enfermeiro que estava comigo, o Edson, ficou pálido. Ele disse: "Esse prédio está fechado há anos, cara. Foi interditado depois de um incêndio no último andar. Achei que ele estivesse tentando me assustar. Mas o chamado era oficial, registrado pelo 192. Seguimos até lá. Ao chegar, percebemos que a rua estava vazia, escura. O edifício era de fato velho, com janelas quebradas e aparência abandonada. A porta estava encostada. Só vamos entrar, ver o que tem e sair, falei. Subimos as escadas com as lanternas acesas. Segundo o chamado, a vítima estava no 4º andar. O lugar cheirava a mofo e plástico queimado. Quanto mais subíamos, mais a sensação de opressão aumentava. No 3º andar, ouvimos um barulho de passos acima. Aceleramos, pensando que alguém ainda estivesse vivo. Mas ao chegar no 4º andar, tudo estava escuro e silencioso. Foi aí que vimos a porta aberta do apartamento 404. Dentro havia uma maca antiga, daquelas hospitalares, e algo coberto por um lençol cinzento. "Tem alguém aí?" Edson gritou, sem resposta. Me aproximei, puxei o lençol com cautela, e era um manequim. Um boneco sem cabeça, com marcas de queimadura. Brincadeira de mau gosto, pensei. Mas o clima estava errado, muito errado. Antes que pudéssemos reagir, o rádio da ambulância chiou no meu bolso. "Socorro, eu tô aqui." Não era a voz do operador. Era uma voz feminina, fraca, e vinha pelo canal da emergência. O mesmo canal em que nenhum som pode ser emitido, a não ser pelo sistema central. Edson arregalou os olhos. "Bora sair daqui", ele disse. Mas antes de conseguirmos descer, as luzes de nossas lanternas começaram a falhar, e os passos voltaram. Agora, no andar de baixo. Corremos escada abaixo, mas no 2º andar, algo nos fez parar. Havia uma mulher sentada na ponta do corredor, de costas, com um vestido hospitalar. O cabelo longo cobria o rosto. Edson gritou com ela. Nenhuma reação. Então ela virou a cabeça. Só a cabeça. O corpo permaneceu imóvel. Eu não sei como conseguimos sair daquele lugar. Só lembro da porta do edifício batendo sozinha às nossas costas e da sirene da ambulância disparando sozinha ao entrarmos. No dia seguinte, investiguei o prédio por conta própria. Descobri que, em 2006, houve um incêndio no apartamento 404. A vítima foi uma paciente psiquiátrica, internada ilegalmente por um médico que realizava tratamentos não autorizados. Ela morreu presa à maca durante o incêndio. O mais estranho? O nome da paciente era o mesmo registrado no chamado que recebemos. Só que isso estava arquivado há 17 anos. Relato 2. O paciente que não estava na lista. Esse caso aconteceu em 2022, quando eu ainda era socorrista em uma cidade do interior de Minas. Era uma noite fria e nublada, típica de junho. Estávamos de prontidão na base quando o rádio chamou. Ocorrência em uma chácara afastada da zona urbana. A informação era de um paciente masculino, idoso, que teria sofrido um mal súbito. Seguimos de imediato, mesmo achando estranho alguém acionar o resgate daquela região tão isolada. A chácara ficava numa estrada de terra mal cuidada e levou mais de 40 minutos para chegarmos. Quando estacionamos, as luzes da casa estavam acesas, mas não havia ninguém do lado de fora. Toquei a campainha. Nada. Bati palmas, chamei. Nada. A porta da frente estava encostada. Entramos. A casa era simples, com cheiro de madeira antiga e remédio forte. Sobre a mesa havia uma xícara ainda com chá quente, o que indicava que alguém estava ali há pouco tempo. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de um relógio de parede. Subimos as escadas, seguindo uma leve trilha de som. Parecia uma respiração ofegante.
No quarto do final do corredor, encontramos um senhor deitado na cama. Estava pálido, olhos semicerrados, mas vivo. Murmurava palavras desconexas. Aproximamo-nos com calma. Senhor, vamos levá-lo ao hospital. O senhor vai ficar bem, disse meu colega. O idoso apertou meu braço e murmurou. Não me levem. Eu já morri uma vez. Não quero voltar. Na hora, achei que fosse delírio. Aplicamos oxigênio, estabilizamos ele o máximo possível e o colocamos na maca. Foi no caminho de volta que o clima começou a mudar. A sirene da ambulância falhou 3 vezes até parar de funcionar por completo. O monitor cardíaco mostrava traçados erráticos, quase como se houvesse 2 linhas simultâneas. Uma com batimentos e outra reta. Pensei em interferência. Mas então olhei para o monitor e vi por 1 segundo o nome do paciente piscando na tela. Augusto Ribeiro, falecido. Isso tá estranho, cara. Esse nome, meu parceiro comentou, abrindo o aplicativo com os registros de pacientes da região. O nome Augusto Ribeiro apareceu, mas havia uma observação. Óbito confirmado em 2001. O susto foi geral. Decidimos parar num posto de apoio para confirmar as informações. Quando abrimos a parte traseira da ambulância, a maca estava vazia. Não havia mais ninguém lá dentro. Revistamos tudo. Nenhum sinal. Nenhuma porta aberta. Nada. Voltamos à base atordoados. Fomos direto checar o registro da chamada. Nenhuma ocorrência registrada naquele endereço. Nenhuma ligação. 2 dias depois, o hospital nos ligou perguntando por um relatório de atendimento feito a um paciente chamado Augusto, porque uma enfermeira jurava tê-lo visto entrar pelos corredores, com a pulseira da ambulância no pulso. Mas ninguém mais o viu. Relato 3. A mulher da enfermaria móvel. Esse caso foi em 2018, quando trabalhei por 3 meses em um projeto de atendimento móvel em comunidades ribeirinhas do Pará. A gente usava uma espécie de ambulância-barco adaptada como posto de saúde. Dormíamos e atendíamos ali mesmo. Eu adorava aquele trabalho, até aquela noite. A base flutuante estava ancorada próxima de uma vila pequena, chamada Nova Esperança. Um lugar simples, sem energia elétrica constante. Atendemos o último paciente às 22 horas, jantamos e cada um foi para o seu canto. Fiquei de plantão sozinho no primeiro turno da madrugada. Era por volta de 1h30 da manhã, quando ouvi passos sobre o convés. Pensei que alguém da vila tivesse se aproximado, mas não vi ninguém pela janelinha da cabine. Logo em seguida, escutei a maçaneta da porta da enfermaria girar. Fui até lá, armado com a lanterna. Quando entrei, quase deixei a luz cair. Uma mulher estava sentada na maca número 2. Vestia branco, cabelos molhados cobrindo o rosto. Achei que fosse uma moradora, talvez em surto, mas ela me olhou com uma calma absurda e disse: eu vim para saber se ainda tem lugar para mim. Fiquei paralisado. A voz dela era fina, mas rouca, como se estivesse soterrada. Perguntei o nome. Ela respondeu com dificuldade: Miriam da Silva Soares. Fiz anotações rápidas e disse que ia chamar o médico. Quando voltei com meu colega, ela não estava mais lá. Nenhum sinal de que alguém tivesse entrado. E a porta ainda estava trancada por dentro. Achamos que eu tivesse sonhado acordado, mas, por precaução, registrei o nome na ficha de triagem. No dia seguinte, um dos enfermeiros mais antigos viu o nome e ficou branco. Você atendeu alguém com esse nome? Ele perguntou. Ela estava na enfermaria. Sumiu logo depois. Ele então me contou que, anos antes, durante uma cheia, uma mulher grávida chamada Miriam foi levada nessa mesma embarcação, tentando chegar até a cidade. O barco naufragou durante a tempestade. O corpo dela nunca foi encontrado. Fomos procurar os registros e lá estava ela. Ficha médica completa, assinada, com o nome e a data do acidente. Exatamente 4 anos antes, no mesmo dia, mesma hora. Depois daquela noite, a maca número 2 começou a apresentar falhas. Aparelhos que travavam, luz que piscava, sinais sonoros do monitor sem ninguém ali. Muita gente passou a evitar dormir naquela ala do barco. Eu segui por mais 2 semanas no projeto, mas nunca mais entrei sozinho naquela enfermaria. Porque toda madrugada do dia 13, a lanterna do convés acendia sozinha.
e alguém mexia na maçaneta da porta. Relato 4. Turno silencioso na UTI móvel. Foi no segundo semestre de 2020, em plena pandemia, quando fui realocado para trabalhar em uma UTI móvel. Uma ambulância equipada para manter pacientes graves e estáveis até a chegada ao hospital. Era uma rotina tensa, com ocorrências quase todos os dias. Mas teve uma madrugada em especial que ninguém da equipe esquece. Tínhamos acabado de transferir um paciente grave para um hospital particular no centro da cidade. Ao voltarmos para a base, o rádio chiou com uma chamada. Paciente em estado crítico, zona rural, próximo à fazenda Belmonte. Era estranho. Aquela região tinha sido interditada meses antes por risco de desabamento. Mas a chamada era oficial e no sistema constava o nome do paciente. Elias Mendes, 78 anos. Seguimos pela estrada de terra. O clima pesava conforme nos aproximávamos. A vegetação parecia morta. Chegamos ao local após 35 minutos. Havia uma casa velha caindo aos pedaços, janelas arrombadas, telhado parcialmente desmoronado. Descemos com cuidado. O portão estava aberto, rangendo com o vento. Ao entrarmos, encontramos um idoso deitado em uma cama improvisada na sala. Estava com aparência frágil, respiração fraca. Nos aproximamos. Senhor Elias, estamos aqui para ajudá-lo. O senhor consegue ouvir? Perguntei. Ele não respondeu, mas uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Achei que fosse sinal de consciência, então conectamos o monitor e começamos os procedimentos. Os sinais estavam fracos, mas presentes. Foi quando, no visor do monitor, surgiu uma mensagem que nunca vi antes. Tempo esgotado. Aquilo não fazia sentido. Era um equipamento de monitoramento cardíaco, não um cronômetro. O gerador da ambulância começou a oscilar. As luzes internas piscaram. O rádio chiou e ouvimos uma voz sussurrar. Já passou da hora dele. O som vinha de dentro da ambulância, mas só havia eu, o motorista e o enfermeiro. Decidimos apressar o transporte. Colocamos Elias na maca e entramos. No meio do caminho, o paciente abriu os olhos, mas não eram olhos normais. Eram completamente brancos. Ele se sentou na maca e falou: "Não deveriam ter vindo. Isso aqui não é um resgate. É uma cobrança." Em segundos ele entrou em parada. Iniciamos o protocolo de ressuscitação. Nada funcionava. O desfibrilador falhava, o oxigênio oscilava e o rádio só chiava, até que a voz voltou. 3 entraram. Só 2 vão sair. Nesse momento, o motorista gritou da cabine. O velocímetro da ambulância girava sem controle, mesmo com o veículo parado. Os freios travaram e por alguns segundos a sirene tocou sozinha com um som distorcido, como se alguém risse dentro do alto-falante. Quando conseguimos retomar o controle e chegamos ao hospital, os médicos constataram: o paciente estava morto há pelo menos 8 horas. Mas como? Havíamos monitorado sinais vitais durante o atendimento. Voltamos para a base atordoados. O supervisor disse que nenhuma chamada havia sido registrada naquela hora. Fomos verificar no GPS o trajeto da ambulância. O mapa mostrava que nunca saímos da garagem naquela noite. Por dias ouvimos batidas do lado de dentro da UTI móvel, quando ela estava estacionada e vazia. E toda vez que a porta traseira era aberta à noite, o oxímetro da maca onde Elias havia sido colocado ligava sozinho. Eu pedi remoção para outro setor poucos dias depois. Nunca mais quis entrar numa UTI móvel à noite. Relato 5, chamado repetido. Era uma noite comum de sexta-feira. Já passava da meia-noite e o movimento estava tranquilo na central do SAMU. Eu e meu parceiro Júlio estávamos terminando de organizar os equipamentos na ambulância quando o rádio apitou. Ocorrência, vítima feminina, 29 anos, desmaio súbito. Rua do Cedro, número 87. Partimos de imediato. Era uma região residencial afastada, silenciosa, com postes antigos e muitos terrenos baldios. Chegamos ao endereço em cerca de 10 minutos. A casa parecia abandonada, fachada escura, portão enferrujado. Bati palmas, chamei. Nada. Júlio me acompanhava com cautela. A porta da frente estava entreaberta. Resolvemos entrar, já que o chamado era de emergência. A sala estava empoeirada, com poucos móveis e tudo coberto com lençóis.
No chão, vimos um telefone antigo, daqueles de disco, fora do gancho. No corredor, ouvimos um choro baixo. Seguimos até um dos quartos. Lá, deitada no chão, havia uma mulher jovem, vestindo roupas brancas, olhos fechados. Aproximamo-nos e tentamos acordá-la, sem resposta. Enquanto eu verificava os sinais, Júlio olhou ao redor e viu, sobre uma cômoda, uma fotografia em preto e branco. A mesma mulher, só que a foto estava amarelada, com data escrita à caneta no canto. 1995. Cara, isso aqui tá muito estranho, ele murmurou. Decidimos levá-la rapidamente. Colocamos a mulher na maca, mas antes de sair, ouvi um clique. O telefone antigo na sala havia voltado sozinho para o gancho e tocou. Atendi por reflexo. Uma voz fraca, sussurrando. Ela já foi levada muitas vezes. Não adianta mais. Desliguei imediatamente e corremos com a paciente para o hospital. Durante o trajeto, a mulher abriu os olhos por alguns segundos e disse: "Vocês voltaram?" "Voltamos." "Como assim?" perguntei. Mas ela já tinha desmaiado de novo. Chegando no hospital, os médicos se entreolharam ao ver o nome da paciente. Eliane Costa Silva. Um dos enfermeiros nos chamou num canto e contou algo inacreditável. Eliane havia sido declarada morta em 1995, na mesma casa. Causa: parada cardíaca. Segundo os registros, uma ambulância havia ido até lá, tentado reanimá-la, mas sem sucesso. Voltamos para a base confusos. Ao revisar o histórico de chamadas, o supervisor nos disse algo ainda mais estranho. Aquele endereço já havia registrado a mesma chamada de emergência outras 7 vezes nos últimos 10 anos. Sempre com o mesmo nome da paciente. Sempre do mesmo telefone fixo. Solicitamos gravações da central e ouvimos. A voz era sempre a mesma. Uma mulher fraca sussurrando. Ela desmaiou. Venham rápido. Por favor. Nos dias seguintes, tentamos voltar ao local com uma equipe da prefeitura. Mas a casa havia sido demolida em 2002, após um incêndio. No lugar só havia mato alto e pedaços de tijolos carbonizados. E ainda assim, na noite seguinte, o mesmo chamado foi registrado. Mesmo nome, mesma rua, mesma voz,